Beleza. Olá, boa noite. Graças a paz. Estamos fazendo os últimos acertos aqui. Daqui 1 minuto a gente vai começar a nossa reunião de intercessão no modo online, por enquanto. Amém? Vão convidando as pessoas aí. Vocês vão se acomodando já. Pega a Bíblia, que é importante. Daqui a pouco a gente vai começar. Amém? Graça e paz, povo de Deus, glória a Deus, mais um dia. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da intercessão. Uma meditação, uma pequena meditação no livro de Josué. E hoje nós queremos finalizar. Começamos na segunda-feira passada a falar sobre os capítulos 3 e 4 e hoje a gente vai encerrar esses dois capítulos que nós estamos fazendo uma análise deles de uma forma conjunta. Amém? Mas vamos orar, vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo esteja na direção de todas as coisas, que possa estar nos dando o entendimento, a interpretação daquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nesse dia, te agradecemos pela vida, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem por nós. Obrigado pela proteção, pelo sustento, pela provisão, pelos livramentos. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Deus, porque de uma forma tão detalhada o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas principalmente por quem o Senhor é nas nossas vidas. Se for necessário, coloca anjos aqui para nos proteger, para nos guardar. Também esteja guardando cada casa, cada lar, cada família, que Deus, o Senhor esteja trazendo a tua paz, abençoando cada casa, cada família. Nos colocamos na tua inteira e total dependência nesse instante, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisa ser ensinado, aquilo que precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo, Deus, ó Pai, que o Senhor tem permitido vivermos nesses últimos dias, um alinhamento com o Senhor, um relacionamento, intimidade com o Senhor, tempos de oração, tempos de busca, tempos de meditação na Tua Palavra. Ser conosco, Pai, guarda os nossos corações e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Bom, eu quero deixar já alguns recados, né? Por enquanto a gente está fazendo no modo online, mas provavelmente eu creio que mais uma semana ou duas a gente já vai conseguir fazer as nossas reuniões presenciais, né? E eu quero contar com os intercessores, né? Contar com cada um de vocês, que vocês possam comparecer, né? Vamos cumprir todos os requisitos que forem necessários para a gente estar se reunindo, né? Mas por enquanto a gente está na forma online. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo
Nós falamos sobre o capítulo número 1 de Josué. Na verdade, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, nós conseguimos identificar alguns princípios, né, desses capítulos, que são princípios que a gente pode usar nas nossas vidas para derrubar algumas muralhas, né? O capítulo de número 1, ele fala sobre o princípio de meditação na palavra. O capítulo de número 2 fala sobre o mapeamento, que é uma análise da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso redor, em como a gente pode ajudá-los, como que a gente pode trazer cura para as nossas vidas, trazer libertação para as nossas vidas, e depois como a gente pode, de uma forma transparente, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós falamos sobre o capítulo de número 3, né, na semana passada. Começamos a falar sobre o capítulo de número 3, que fala sobre o princípio da decisão, né? Foi quando o povo chegou às margens do Rio Jordão e eles decidiam se eles iam atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida ou se eles voltariam para o deserto, né? Isso diz respeito a algumas situações das nossas vidas, quando nós encontramos Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, passamos por alguns desertos, alguns problemas, algumas circunstâncias, e algumas pessoas vão sendo minadas, vão desanimando e às vezes pensam até em voltar para a sua vida que tinha anteriormente. Talvez vida de pecado, talvez uma vida longe de Jesus, distante da palavra, distante de Deus. Então é um divisor de águas, é literalmente um divisor de águas. Você vai marchar, atravessar essas águas para tomar posse daquilo que Deus tem, ou você vai retroceder e voltar para a vida que você tinha. Então o capítulo 3 fala desse princípio da decisão. Eu decido agora se eu vou realmente andar com Cristo, caminhar com Cristo, ter Cristo como aquele que direciona a minha vida, através do Espírito Santo, né? Os sacerdotes, eles colocaram a Arca da Aliança nos varais, nos ombros, né? E eles iam seguindo e eles deixavam uma certa distância do povo. O Josué fala para o povo ficar um espaço de distância dos sacerdotes, né? E esse espaço de distância é justamente esse processo que nós temos de tomar essa decisão, se nós vamos caminhar com Cristo, se nós vamos seguir, se nós vamos deixar o Espírito Santo nos direcionar ou não. Tá? E aí nós entramos no capítulo do número 4, que é um desdobramento do capítulo de número 3, é uma continuidade, né? Os sacerdotes, eles pisam no rio, e a partir do momento que eles pisam no rio Jordão, as águas se abrem. Irmãos, eu fico imaginando como que deve ter sido esse acontecimento, né? Talvez para alguns daqueles que estavam ali, talvez eles já tivessem presenciado o Mar Vermelho ter sido aberto lá atrás, mas a palavra fala que muitos morreram no deserto, né? Então agora para alguns era novidade isso. Imagina eles chegarem, e eu penso naqueles sacerdotes carregando a presença do Senhor, a Arca da Aliança, que era uma tipologia da presença do Senhor, e Josué fala para eles marcharem, e eles estão marchando, eles estão chegando perto da água, e eu fico imaginando assim, o que deve ter passado na cabeça deles, mas a confiança que eles tinham no líder deles era uma coisa extraordinária. E a Bíblia fala que quando aqueles sacerdotes pisaram os pés nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram. Do lado esquerdo, onde elas desciam, se formou um monte de água, e aqui do lado de cá, a água ficava descendo. A palavra fala que eles passaram em seco. Pensa, que coisa extraordinária, né? Então o capítulo 4, como um desdobramento, ele é nos traz um entendimento. É lógico que a gente não vai esgotar aqui o assunto, nós temos várias interpretações, mas uma delas que é voltada para essa área da intercessão, da batalha, da cura, da libertação,
chave que precisa girar dentro de nós, que é o batismo do arrependimento, né? Por isso que é uma travessia, por isso que é uma imersão. O batismo no original significa imergir, banhar, purificar, derramar. Eles passaram por dentro do rio. Agora existe uma diferença aqui. Lá no Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, o povo passa e por fim vem os sacerdotes. Aqui não, aqui o sacerdote vem primeiro. Ele indica o caminho, ou seja, ele orienta primeiramente aqueles que já se converteram, que já passaram por algum deserto, que agora decidiram caminhar com Cristo. Esses sacerdotes, eles estão indicando o caminho, eles estão sendo referências, eles estão sendo exemplo. Essa é a importância de um líder na presença dos seus liderados. Ele é exemplo, ele aponta o caminho para onde seguir, né? E se trata literalmente de um batismo. E o batismo, ele não pode ser 99%. Nós sabemos que a Bíblia fala de alguns tipos de batismo: batismo no fogo, batismo nas águas, batismo na palavra, enfim, batismo no Espírito Santo. Temos alguns tipos de batismos, né? E o batismo é imersão, é você mergulhar totalmente, não fica nenhuma parte para fora. E quando nós falamos aqui sobre esse batismo de arrependimento, é ter literalmente o arrependimento em nossas vidas. Eu não quero mais ter a vida que eu tinha antes, lá atrás, no passado. E eu decidi agora, me arrependendo das minhas práticas passadas, seguir com Cristo, seguir orientado pelo Espírito Santo para conquistar aquilo que Ele tem para a minha vida. E aí a gente vê assim, nessa passagem, algo muito interessante, que a gente chama de a lei dos dois altares. Quando a gente tem toma essa decisão, a gente faz essa escolha de andar com Cristo, de caminhar direcionados pelo Espírito Santo, nós, recapitulando aqui os princípios que estão inseridos aqui no livro de Josué, quando a gente decide isso, a gente tem que levar em consideração esses ensinos que tem aqui. Uma vida de meditação na palavra, uma vida de transparência, uma vida de se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, e também uma vida de levantar altares para Deus. É lógico que nós não estamos falando aqui daqueles altares lá atrás da lei mosaica. Aquilo lá foi a sombra, aquilo lá foi um ensino, foi pedagógico para algo que Deus estava apontando lá para frente. Essa travessia literal aqui do rio e Josué levantando esses altares é pedagógico, é um ensino para nós, para que nós possamos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. A palavra fala, e eu vou ler essa parte só para para nós nos localizarmos. Olha só o que diz o texto em Josué no capítulo 4. Diz assim: então, a partir do verso de número 4, então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. No futuro, quando os vossos filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que Josué fez? Ele separou
ali 12 homens, um de cada tribo. Esses homens, os sacerdotes estavam parados. Esses homens, eles foram, pegaram essas pedras no Rio Jordão agora em seco. Eles carregaram essas pedras e foram até a margem aonde eles iam se acampar do outro lado, e ali eles levantaram um altar com essas 12 pedras. E lá na frente, talvez quando os filhos perguntassem o que significam aquelas pedras, significa que em determinado momento, quando o povo estava marchando para conquistar a terra, a presença do Senhor, as águas, elas se abriram, o rio se abriu diante da presença do Senhor, que era a Arca da Aliança. Isso serviria de um memorial, para nunca mais eles se esquecerem, quando eles estavam passando pelo Rio Jordão, ele se abriu. E por isso que essas pedras, elas eram exatamente lá de dentro do rio. Mas olha só que interessante, o texto continua, e o verso de número 9 fala: erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Ou seja, além dessas 12 pedras que os homens, cada um de sua tribo, levaram e ergueram um altar lá, na saída da onde eles iam sair, eles iam se acampar, Josué também ergue um altar ali, no meio do rio. O que significa esses dois altares para nós hoje? Irmãos, veja só, a ideia central aqui se resume ao altar. E o altar fala de sacrifício. Naquela época, os sacrifícios que eles ofereciam a Deus eram em cima de um altar. E esse altar, ele era feito do quê? De pedras. O sacrifício era oferecido em cima do altar. E esse altar era feito de pedras. Agora vamos analisar, vamos trazer para os nossos dias. Livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler esse texto para a gente entender. Livro de Pedro, capítulo 2, verso de número 4. Livro de Desculpa, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, está falando de Jesus, que foi a pedra angular rejeitada pelos homens. Sim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Oh, glória! Qual era a tipologia, a simbologia desses altares levantados lá? Por que ele levantou esses altares lá? Trazendo para nós, era pedagógico, trazendo para nós hoje, essas pedras somos nós somos o altar do Senhor, nós somos aqueles que vamos oferecer o sacrifício, não vai precisar mais colocar num altar de pedra, nós somos essas pedras vivas, nós somos dentro do Espírito, o sacrifício hoje é oferecido aonde? Nos nossos corações. Sacrifício do que? Pastor Paulo fala de sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o nome do Senhor. Agora veja só, ele levantou 2 altares, olha outro entendimento. Nós somos essas pedras. O sacrifício hoje é oferecido através de nós. Nós somos os altares hoje que oferecemos sacrifícios a Deus. Sacrifício de renúncia, não é mais aquele sacrifício de sangue derramado, porque Jesus já derramou o sangue dele uma vez por todas por nós. Ninguém mais precisa derramar sangue como sacrifício a Deus. Então, qual o sacrifício que eu ofereço hoje? É a minha renúncia. Eu renuncio a minha vida para que a minha vida seja totalmente entregue e dirigida pelo Senhor. Para que Ele seja não apenas Salvador, mas Senhor da minha vida.
Eu sou o altar hoje. Você que está aí na sua casa, você é o altar. Você pode oferecer sacrifício ao Senhor. Sacrifício do que, pastor? Sacrifício de louvor, de adoração, de renúncia, de não querer mais viver uma vida baseada nos seus conceitos, mas viver uma vida baseada nos princípios da palavra do Senhor. Esse é o sacrifício hoje. Talvez ele esteja mais, de uma forma proporcional, mais relacionado à renúncia do que totalmente você oferecer algo palpável ao Senhor. É você renunciar aos seus desejos, é você renunciar aos seus sentimentos, é você renunciar à sua vontade, à sua sabedoria para viver aquilo que Deus tem para você. 2 altares. Agora, veja só, não para por aí. Através desses altares é que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário que eu sacrifique a minha vontade nesse altar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos esse altar. Naquela época, eles levantavam o altar, eles pegavam ali um cordeirinho, ou um novilho, ou uma pomba, e eles colocavam diante do altar, em cima do altar, e a palavra fala que descia fogo do céu para consumir esse sacrifício. Irmãos, nós somos um altar hoje. E aquilo que nós colocarmos diante de Deus, oferecermos diante de Deus, nesse altar que somos nós, que é o nosso coração, em algum momento o fogo do Senhor vai descer para queimar esse sacrifício. Veja só, agora esse fogo ele vai vir para quê? Esse fogo vai vir quando você entrega a sua vida, quando você entrega a sua vontade, quando você renuncia os seus desejos, colocando tudo isso diante do altar do Senhor. O fogo do Senhor vem para quê hoje? Para purificar, para saber se aquilo que você está fazendo realmente é com transparência, para saber se aquilo que você está fazendo hoje realmente vai subir com um cheiro agradável a Deus, ou você está fazendo isso somente para mostrar para as pessoas que você faz, somente para receber de Deus algo em troca, somente para receber de Deus algum benefício, algum presente de Deus. Por isso que em 1 Coríntios no capítulo 3, no verso 12, diz que tudo isso vai ser provado pelo fogo. Aquilo que é palha, feno e madeira vai ser queimado, mas aquilo que está ligado a prata, ouro e pedras preciosas, isso vai ser purificado. São esse tipo de sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor. Pastor, quando que eu sei que é prata, ouro e pedras preciosas? Feno, madeira e palha. Feno, madeira e palha diz respeito a algo passageiro, aquilo que você está tentando acumular nessa terra e que vai ser passageiro, que vai passar. Isso de forma alguma vai ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Talvez você esteja acumulando bens, talvez você esteja acumulando status, poder, fama, talvez você esteja ligado à sua reputação. Tudo isso vai passar, é madeira, feno e palha. Agora, o que diz respeito a pedras preciosas, prata e ouro, é aquilo que vai permanecer eternamente. Por isso que a Bíblia fala para nós não acumularmos tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas para nós acumularmos tesouros no céu. Nós precisamos oferecer para Deus sacrifícios que diz respeito à eternidade. Nós precisamos oferecer para Deus aquilo que é eterno e não simplesmente aquilo que é passageiro. Irmãos, louvor e adoração a Deus, isso vai ser por toda a eternidade. Honra, obediência, isso vai ser por toda a eternidade. Isso, o fogo vai vir, vai purificar para saber se nós estamos obedecendo de uma forma transparente e completa ou não. Consegue entender a lei dos 2 altares? Agora veja só, também o que nos ensina aqui Josué com esses 2 altares. Um altar, quando eles atravessaram o rio, que todos atravessaram, as águas voltaram.
e cobriu um dos altares que ele tinha levantado. E o outro ficou visível. Então nós temos dois altares. Um altar que é visível e um altar que ninguém está vendo. Eu vou falar de novo. Nós temos um altar que é visível, que ficou ali como memorial, e um altar que a água cobriu, que ninguém está vendo. Ou seja, veja só, existe um altar que ninguém vai ver, que você vai levantar, mas ninguém vai ver. Esse altar é lá no seu quarto. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus diz: entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu Deus em secreto, e o seu Deus que ouve em secreto te responderá ou te recompensará. Esse é o altar escondido. Ninguém vai te aplaudir, ninguém vai lá olhar e vai te elogiar. Esse altar é entre você e Deus. É onde você vai desenvolver o seu relacionamento de intimidade com Deus. Para aí então, através desse altar escondido, você manifestar um altar no público. Aí sim, você preservando esse altar escondido no seu quarto de relacionamento íntimo com Deus, você pode sair em público e falar sobre Deus, sobre aquilo que Deus falou ao seu coração, sobre as direções que Deus dá à sua vida lá no seu altar escondido. Não dá para ter um altar em público sem ter um altar no escondido. Tem muitas pessoas querendo aparecer em público, mas não tem uma intimidade, um relacionamento no escondido com Deus, no a sós com Deus. O que elas estão querendo? Será que é falar de Deus? Ou estão querendo elogios e aplausos? Quando nesse tempo de pandemia nós começamos a perceber, e foi gradativo, foi processual, foi aos poucos, nós começamos a ver o isolamento, começamos a ver a quarentena, e Deus mandando todo mundo para casa. O que será que Deus estava querendo com isso, irmãos? O que será que Deus... pastor, foi vontade soberana, foi vontade permissiva? Irmão, nada escapa à vontade de Deus. Digamos que foi vontade permissiva, eu acredito que foi vontade permissiva. Deus permitiu esse vírus, mas Ele usou esse vírus porque Deus não perde o controle para mandar todos nós para dentro de casa. Por que será? Talvez porque nós estávamos tentando fazer algo para Deus aqui fora, ou em público, sem ter um a sós com Ele. E Ele nos fez um caminho de retorno. Para onde? Para dentro de casa. Para desenvolvermos um relacionamento com Ele. E aí a gente começa a entender o seguinte: quem já tinha o hábito, quem já tinha essa disciplina, quem já tinha essa desenvoltura de ter uma sós com Deus em casa, irmãos, para essas pessoas foi tranquilo voltar para casa. Para essas pessoas foi tranquilo você continuar a desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. Agora, quem não tinha esse hábito, irmão, sabe o que acontece? Estão perdidos. Estão reclamando. Tem que ficar dentro de casa. Eu não estou falando de provisão, tá? Eu sei que alguns dependiam do trabalho, passavam necessidades, alguns estavam passando necessidades, precisavam sair para trabalhar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando no campo espiritual. Nós somos seres espirituais. E Paulo fala que o homem espiritual ele cogita das coisas espirituais. Então aquela pessoa que não tinha o hábito de orar, de ter um relacionamento íntimo com Deus, ficou perdida. Não entendeu o que Deus estava tentando fazer. E aí ficou sem direção, reclamando, talvez murmurando, talvez não conseguindo entender do porquê que está acontecendo tudo isso. Para que nós possamos estabelecer um altar em público. E aí em público eu quero aqui abrir um leque e dizer: qual que é o
o altar em público? Talvez seja numa plataforma, talvez seja num púlpito, talvez seja em um palco, não sei. Mas para você levantar um altar em público, antes você precisa ter um altar no secreto. É isso que Josué está querendo nos ensinar. Precisamos ter um altar no secreto. Como que eu vou manifestar Deus em público se eu não ouvir Ele falar no secreto? Como que eu vou falar das coisas de Deus em público se eu não escutei o que Ele falava, o que Ele está falando no secreto? Jesus, quando Ele ia manifestar, quando Ele ia propagar a palavra, pregar a palavra, Ele, em determinados momentos, Ele falava assim: eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Às vezes chegava aquela multidão e Ele saía e ia para o monte orar, para ouvir o altar secreto dele. Ele ia no altar secreto dele para ouvir o Pai falar. Como que eu vou falar algo que Deus está falando se eu não paro para ouvi-lo? E aí a gente pode até fazer uma ligação com Jeremias, pessoas que estão tentando levantar um altar em público e falar coisas que Deus... falar coisas em nome de Deus, mas que Deus não está falando. Em determinado momento, Deus, usando o profeta Jeremias, ele chama a atenção de alguns líderes e fala: vocês enganam o meu povo, vocês falam para ele que a paz, quando não há paz. Por quê? Porque não tinham relacionamento, não tinha intimidade com Deus para falar em nome de Deus. O altar secreto, ele nos encaminha para isso, para ter esse relacionamento, desenvolvermos esse relacionamento, para aí então a gente ter autoridade para falar em nome de Deus. Eu ouvi Deus falar, foi isso que Deus falou, eu sei a direção que Deus está dando, Ele me falou no secreto, é assim e assim, eu sei qual decisão tomar, qual escolha fazer, porque no secreto Deus me direcionou, Deus me mostrou qual escolha fazer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus está falando o tempo todo. Nós que não estamos parando para ouvi-lo. E agora Ele parou o mundo para ouvir o que Ele quer falar. Se a igreja não entender isso agora, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós temos visto acontecer algumas coisas na nossa nação. Que assim, algumas pessoas vieram me perguntar: pastor, o senhor não vai se posicionar? O senhor não vai falar sobre isso? E esses dias eu conversava com um jovem e eu falava para ele que não era tempo de falar ainda. Que Deus nos levou para casa para ouvir. Mas já passamos 40 dias, quase 40 dias, e algumas coisas Deus começou a falar ao meu coração, e Ele, de uma forma muito tranquila, Ele falou assim: começa a falar, mas fala aquilo que eu colocar no seu coração. E eu tenho visto algumas coisas acontecendo. Veja só, o presidente Jair Bolsonaro, ele estabeleceu um jejum nacional num dia para trás aí, que eu não lembro qual foi. Então, eu acho que foi no dia da Páscoa, se eu não me engano. E ele conclamou, ele não decretou, porque ele não pode decretar, porque o país é laico. Ele conclamou, ele ouviu o pedido de alguns pastores e conclamou. Irmão, isso jamais aconteceu na nossa nação, jamais. Mas ele fez isso. E nós, como temos fé em Deus, nós abraçamos, nós jejuamos, fizemos um jejum. Nós, a partir daquele jejum, quer você creia ou não, eu creio, eu acredito nisso, a curva ela achatou da doença. Eu estava vendo o estudo de alguns especialistas na área, a curva achatou. E aí passou um período de tempo, a igreja ela se acomodou um pouco, depois ela voltou a orar, e aí aconteceu uma turbulência agora na semana passada com a saída de um ministro. No mesmo dia, irmãos, teve uma votação no STF sobre a autorização, uma lei
que falava que autorizaria o aborto em tempos de pandemia. Irmãos, e essa votação no STF, ela já atingiu 6, são 11 ministros, atingiu 6 votos contra essa lei. Foi uma vitória da igreja. E aí nós celebramos, a igreja celebrou, glória a Deus. Mas aí quando o ministro saiu, pediu demissão, a igreja criticou. Quer dizer, a igreja ora e pede para Deus intervir e Deus intervém. Só que a igreja quer que Deus faça aquilo que ela quer e não aquilo que Deus quer. Se o ministro saiu, Deus está no controle, Deus não perdeu o controle, Deus não está no céu. Meu Deus, ele não fala meu Deus, mas ele fala, e agora o que eu vou fazer? O ministro da justiça saiu, o que eu vou fazer? Quem que eu vou colocar no lugar? Irmão, Deus tem o controle. Ei, Deus tem o controle. Nós oramos. Deus deu a resposta. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, irmãos, muitos de nós oramos, mas nós não queremos enfrentar o problema. Isso me leva lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, em determinado momento, o povo de Israel estava sendo atacado pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Era neto de Esaú. A estratégia deles era o seguinte: eles se escondiam na areia e quando o povo de Israel passava, eles iam pegando os fracos que iam ficando para trás. Se é que você me entende. Eles iam pegando aqueles que iam ficando cansados, aqueles que baixavam a guarda. São esses que os amalequitas iam pegando. E olha que interessante, travou-se uma batalha do povo de Israel com os amalequitas. E a palavra do Senhor fala que Moisés ficou em um monte e ele levantava as mãos e intercedia. Enquanto ele intercedia, Josué lá embaixo ganhava a batalha. Chegou um momento que Moisés começou a ficar cansado. Arão e Ur vêm, colocam uma pedra e sustentam os braços dele para ficar levantado. E Josué vencia. Quando Moisés abaixava os braços, Josué perdia a batalha, começava a perder a batalha. Quando Moisés levantava os braços, Josué ganhava. Ou seja, o poder da intercessão é um poder coletivo, é um poder da unidade. São todos trabalhando em prol de um objetivo só. Agora veja só. Tem muitas pessoas que querem ser Moisés, querem interceder, querem orar, mas ninguém quer ser Josué. Ninguém quer ir para a linha de frente, ir para a linha de batalha. Nós vamos orar, vamos, mas em alguns momentos nós vamos precisar confrontar o pecado. Em alguns momentos nós vamos precisar nos posicionar. Em alguns momentos nós vamos precisar colocar diante das pessoas o nosso posicionamento, aquele em quem nós cremos. Eu só consigo fazer isso, colocar o meu posicionamento, estabelecer o meu altar público, se eu estiver com um altar no secreto. Amém? Eu só consigo estabelecer um altar em público se eu tiver o meu altar no secreto. Veja só outro ensino que tem aqui no livro de Josué. O altar, ele tem a ver com unidade. Quem foram aqueles que levaram essas pedras? Foram 12 homens. Um homem de cada tribo. Isso significa que cada um tinha a sua característica. Cada um tinha a sua habilidade. Cada um tinha o seu potencial. No livro de Gênesis, no capítulo 49, nós sabemos que as 12 tribos, elas estão relacionadas aos 12 filhos de Jacó, né? Na verdade não são os 12 filhos. Nós temos ali Manassés e Efraim, que são filhos de José,
que eles ocupam o lugar de José e de Levi, né? Nós temos ali as 12 tribos, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que lá em Gênesis 49, Jacó, ele em determinado momento, ele chamou os filhos, ele começou a abençoar cada um dos seus filhos. E ele, liberando a bênção, ele identificou, ele liberou a característica de cada um dos seus filhos. Ou seja, cada um tinha uma forma de pensar, cada um tinha uma habilidade, cada um tinha uma função. Só que aqui, quando Josué chama esses 12 homens, por mais que eles tenham cada um uma função, cada um uma habilidade, eles se juntam para um objetivo só. Altar fala de unidade na diversidade. Eram diversas as habilidades, mas com um objetivo só, unidos em unidade para um objetivo só, que era o quê? Levantar um altar ao Senhor. A igreja não vai conseguir levantar um altar de adoração ao Senhor se ela não estiver em unidade. Nós não vamos conseguir levantar um altar de adoração ao Senhor, irmão, se nós não estivermos em unidade, se não estivermos olhando para o mesmo alvo, se não estivermos caminhando juntos, se não estivermos com os nossos olhos focados no mesmo objetivo. Unidade na diversidade. Também tem a ver com sacrifício, tem a ver também com singularidade. Cada um tinha a sua função, mas cada um usava a sua função, a sua habilidade, o seu dom para um objetivo só. Nenhum deles chegou para Josué e falou assim: não, Josué, eu vou levantar um altar ali separado, eu não quero levantar um altar com os meus irmãos, não. Não, nenhum falou isso, irmãos. Debaixo do comando de Josué, todos eles obedeceram e foram lá e levantaram um altar só. E aquele altar com 12 pedras, veja só, eram 12 pedras, mas as 12 pedras se tornaram em um altar. Não foram vários altares. Um altar. Era um só o coração deles. Era um só altar ao Senhor. Não tinham vários altares. Unidade. Unidade na diversidade. E veja só, quando nós falamos de diversidade, de dons, de ministério, a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4, que embora sejam alguns dons, o Espírito é o mesmo. Eu vou ler esse texto para ficar bem gravadinho. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o verso 4, diz assim, ó: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que distribui os dons e que age através dos dons para um objetivo único. Não é para um aparecer mais que o outro. Não é para o rapaz, para a pessoa lá, o ministro, a ministra do louvor falar assim: ah não, o meu altar é melhor que o altar da intercessão. Ah não, o altar da intercessão é melhor do que o altar do ministério infantil. Não, o altar do ministério infantil é melhor do que o altar do ministério de jovem, e assim por diante. Não, todos com suas habilidades, diversos dons, o Espírito é o mesmo, vai caminhar para o mesmo local. Cada um de nós temos um dom para servir a Deus. Se o Espírito Santo veio habitar no seu coração, você tem um dom. Você tem um dom para servir a Deus. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Marcos, que ele fala assim: nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fortes ministerialmente falando, mas nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fracos moralmente falando. Ou seja, se Deus te deu um dom, fortaleça-se naquele dom que Deus te deu. Não queira desenvolver algo que Deus não te deu.
Não queira atuar em um local que Deus não te chamou para atuar naquele local. Se Deus te chamou para desenvolver o seu dom na intercessão, vou puxar a sardinha do lado da intercessão, porque nós estamos falando de intercessão. Não adianta você querer desenvolver lá no louvor, lá com os casais. Não, Deus te chamou em um local, com um dom específico para interceder. Irmãos, fortaleça-se naquilo que você é forte, ministerialmente falando. E moralmente eu tenho que me fortalecer naquilo que eu sou fraco. Se eu sou fraco, por exemplo, na área financeira, na área sexual, na área das palavras, se eu sou explosivo, se eu sou temperamental, se eu sou ansioso, se eu sou mentiroso, se eu sou nego o dízimo, se eu não entrego o dízimo, se eu sou nego impostos, eu preciso me fortalecer na área que eu sou fraco. Moralmente falando, eu vou me fortalecer na área que eu sou fraco. Ministerialmente falando, eu vou me fortalecer na área que eu sou forte. Deus me deu um dom para atuar dentro do corpo de Cristo. Em determinada área, eu vou me fortalecer na área que Ele me deu aquele dom. Para eu me fortalecer na área que Ele me deu aquele dom, se eu tenho uma fraqueza, que por exemplo é a mentira, eu vou me fortalecer nessa área. Eu vou trazer a verdade para a minha vida. Me fortalecer na área que eu sou fraco não significa alimentar a minha fraqueza, significa combater a minha fraqueza. Se eu minto, eu vou trazer a verdade, eu não vou mentir mais. Nem que eu tenha que suar sangue, eu não vou mentir mais. Se é na área da sexualidade, da sensualidade, da área financeira, na área familiar, na área sentimental, eu vou me fortalecer na palavra para vencer essas fraquezas. Nós falamos fraquezas para amenizar, mas nós sabemos que é pecado, irmãos. E o pecado vai nos afastar de Deus. É isso que nós aprendemos aqui nessa lei dos 2 altares. Você é o altar. Você é o altar. O sacrifício hoje é você, irmãos. Não é mais o cordeirinho, não é mais o novilho, não, é você. Você é o sacrifício. Por isso que é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Por quê? Porque ninguém mais vai matar você e te levar à força em um determinado local, como acontecia antes. Eles matavam o cordeirinho e levavam ele no altar. Não, você vai por livre e espontânea vontade. Você vai voluntariamente. Eu me ofereço como sacrifício a Deus. E agora não é um sacrifício de sangue, é um sacrifício da minha vontade, dos meus desejos. Eu entrego a Deus para que a vontade dele seja soberana na minha vida. Altar fala de unidade. Cada um desenvolvendo a sua habilidade, o seu dom para um objetivo só, que é estabelecer o reino de Deus. Altar fala de intimidade com Deus. Eu só posso manifestar um altar público se o meu altar no secreto está sendo habitualmente desenvolvido. O meu relacionamento com Deus está sendo habitualmente alimentado dia após dia. É assim que nós vamos vencer nesse mundo. É assim que nós vamos conseguir superar todos os obstáculos. O altar interno é o testemunho. Veja só. 2 altares. Um altar que se manifesta em público e um altar escondido, no secreto com Deus. É um altar no secreto que diz respeito ao meu coração, o altar interno. E existe o altar em público, que é o altar externo. O altar interno é o testemunho que Deus dá de você. O altar interno é o testemunho que Deus dá de você. Deus traz convicção no seu coração de que Ele está com você. É o testemunho que Deus dá.
O altar externo é o testemunho que você dá de Deus lá fora. Olha a responsabilidade. O altar interno, aqui, é o testemunho que Deus dá de você. O altar externo, lá fora, é o testemunho que você dá de Deus. Como que está sendo esse testemunho? Ele está sendo reflexo do seu relacionamento com Deus? Ou você está envergonhando Deus lá em público, porque você não tem um relacionamento no secreto com Ele? Não, é muito sério. A palavra do Senhor é muito séria, muito certeira. Nós precisamos entender isso. Para finalizar, eu quero dar o exemplo de Davi. Davi, antes de degolar publicamente Golias, ele matou um leão e um urso no secreto. Ninguém estava vendo. Mas por conta do amor que ele tinha por aquelas ovelhas, por conta dele não querer ser reconhecido por ninguém, por conta dele fazer aquilo porque é algo que já estava intrínseco com ele, Deus permite em um determinado momento ele ter uma oportunidade de manifestar a glória de Deus em público. Irmãos, pensa comigo. Davi só matou o leão e o urso no secreto porque ele estava com Deus. Você não vê relatos, vários relatos, falando que um homem matou um urso. E Davi era um garoto. Ele tinha lá, estava na adolescência, ele tinha lá entre seus 15 e 17 anos. E para defender as suas ovelhas, ele mata um leão e um urso. Não tem como explicar isso a não ser falar que Deus estava com ele, irmãos. E por que Deus estava com ele em secreto? Quando ele estava em público e ele viu um gigante afrontando o nome do Deus que ele servia, ele também foi contra esse gigante. E a palavra de Deus fala que ele venceu esse gigante em público. Ele só venceu em público porque no secreto ele desenvolveu habilidades que nenhum outro tinha. Você precisa desenvolver no secreto esse relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vai te trazer habilidades, vai te trazer dons, vai te trazer capacitação para você em público manifestar a glória de Deus, como aconteceu com Davi. A graça de Deus, veja só, a graça de Deus, é lógico que ela não é uma licença para a gente praticar o pecado. A graça de Deus estava sobre Davi ali, mas não é uma licença para a gente praticar o pecado. Mas a graça de Deus, ela é o poder para te afastar do pecado. Tem muitas pessoas que usam a graça para justificar suas falhas, justificar os seus pecados. Não, a graça é para te fortalecer a lutar contra o pecado, a se afastar do pecado. A graça não nos autoriza a pecar, mas é justamente pela graça que a gente não quer mais pecar. Quando você se apega à graça de Jesus, você não precisa mais abandonar o pecado. É o pecado que vai fugir de você. Como nós falamos na segunda-feira passada. Se a pessoa decidiu 100% deixar o pecado, se ela decidiu 100% abandonar o pecado, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que nesse coração houve 100% de arrependimento. Se a pessoa não decidiu 100% abandonar o pecado, deixar o pecado, nós não podemos falar que ela teve 100% de arrependimento. Arrependimento é não querer fazer mais. É abandonar as velhas práticas. E agora com a mente agora totalmente restaurada, porque você nasceu de novo, com a mente de Cristo, você agora vai desenvolver um relacionamento com Ele, lutar contra o pecado, buscar a santidade de Deus, que é um processo para que você esteja alinhado com os céus. É isso que Josué nos ensina hoje. A lei dos dois altares. Como que estão os seus altares?
o altar no secreto e o altar em público? Como que você tem se portado em público? É reflexo daquilo que você tem desenvolvido no seu secreto com Deus? Ou você tem envergonhado o Deus que você serve? Quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo, a família, os pais não estão vendo, como que é o seu comportamento? É um comportamento que diz respeito a um cristão que tem um relacionamento íntimo com Deus no secreto? Ou é um comportamento que envergonha? Paulo chega a falar para os romanos: o nome do Senhor é blasfemado perante os gentios por causa do vosso comportamento. Irmãos, vai chegar um momento que vai ter uma prestação de contas. Vai chegar um momento que vai ter um juízo. Não vai ter para onde fugir. Nós vamos ter que olhar nos olhos daquele que há de julgar grandes e pequenos. E nós não vamos ter argumentos diante dele. Não dá para desculpar o indesculpável, como diz o pastor Anderson Silva. Não dá para desculpar o indesculpável. Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Como vai estar a nossa vida? Se não desenvolvermos um altar no secreto, com certeza algumas contas nós vamos ter que pagar diante do Senhor. Que através dessa meditação do livro de Josué, você possa estar restaurando o seu altar. Não é tempo de adoração. Deus nos levou para dentro de casa para adoração, para louvor, para oração, para estar sós com Ele. Restaure o seu altar. Restaure o seu a sós com Deus. Nós já não estamos podendo sair em público mesmo. Só estamos saindo com máscara. Né? A minha máscara está ali no carro. Hoje eu já fui em 2 lugares e eu tive que ir com máscara. Então, já que não estamos podendo sair em público, vá para o seu altar no secreto. Restaure o seu altar. Hoje mesmo, entre lá no seu quarto. Peça perdão para o Senhor. O Senhor me perdoa porque eu abandonei o meu altar. E eu quero restaurar o altar nesse dia, Senhor. Eu quero restaurar esse relacionamento com o Senhor. Porque é bom estar com o Senhor. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar se revelando ao seu coração. Que Deus possa estar te dando direção para a sua vida. E que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém. Glória a Deus. Semana que vem a gente vai para o capítulo de número 5. Mas como eu estou fazendo todas as segundas-feiras, eu quero aqui fazer a indicação de 2 livros excelentes para você que tem o hábito de ler. Para você que não tem o hábito de ler, começar a adquirir esse hábito agora. Esse livro aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Irmãos, esse livro aqui é excelente. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo de angústia, nesse tempo onde o nosso emocional está assim, meio que balanceado, esse livro ele vai te dar um norte. Ele vai te fortalecer para você entender algumas coisas que se passam com o seu emocional. Muito interessante esse livro. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Não tem como a sua espiritualidade estar saudável se o seu emocional está doente. Eles trabalham em conjunto. Muito edificante esse livro. E um outro livro que eu peguei propositalmente, porque está ligado, é uma sequência. Você com a sua espiritualidade emocionalmente saudável, consequentemente você não vai, ou melhor, o resultado disso vai ser, você não vai entrar em um quadro depressivo, em um quadro assim, que as suas emoções vão estar adoecidas. Eu sei que existe a parte física da depressão, tá? Eu não estou descartando a parte física, eu estou falando da parte espiritual.
Então, esse livro aqui também é uma ferramenta que você precisa ter. Raízes da Depressão, do pastor Marcos de Souza Borges, né? Pra gente, você que é intercessor, você que trabalha com cura, com libertação, com batalha, esse livro é excelente, é uma ferramenta excelente que vai te ajudar a identificar quais são as raízes que podem desencadear uma depressão, tá? E aqui as raízes, elas desencadeiam a depressão, e essa depressão ela abrange as duas áreas, tá? A espiritual e a física. Então esse livro é excelente, excelente, tá? É uma ótima leitura, muito bom. Tem aqui, em 180 páginas, em 3 cafés da tarde que você sentar, você lê esse livro. Esse livro aqui, ele é um pouco maior, tem 280 páginas. Mas em uma semana, você que gosta de ler, em uma semana você consegue ler e fazer até um resumo dele. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar para as pessoas que pediram oração. Ninguém pediu oração? Glória a Deus, eu vou orar assim mesmo, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esse tempo. Que a tua palavra, Deus, Pai, possa achar guarida em cada coração que nos ouviu nessa noite. Visita cada lar, cada família, derrama da tua graça. Deus, traz cura, traz libertação, traz transformação, salva vidas. Deus, abençoa as famílias, abençoa, Deus, Pai, os lares, os relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais. Deus, que essa semana seja uma semana boa. Nós colocamos diante do Senhor a nossa nação, que o Senhor possa estar, Deus, dando norte, dando sabedoria aos governantes, dando sabedoria, Deus, ó Pai, ao presidente, a toda a sua equipe, Deus, para que o Brasil possa, Deus, ó Pai, continuar se desenvolvendo, Deus, e para que a igreja continue a ter essa liberdade de estar propagando a sua palavra, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.